ministério do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele está no nosso meio. Ele está falando com você, no seu coração, para aqueles que não têm Jesus. Também o Espírito Santo fala nos nossos corações, nós como crentes de Jesus, para que ele dá os caminhos do Senhor. Ó, irmãos, vamos. Hoje assim, a música foi bem alta, porque foi acoplada alguns instrumentos, como um novo baixo. Está abaixo. Está abaixo. Temos uma caixa aqui que é da guitarra nova, né? A caixa mas eu espero que domingo se não baixe mais um pouquinho, porque nós temos pessoas idosas do lado, e irmãos, a melhor coisa é a coisa serena, né, irmãos? É bom quando Deus fala com a gente com aquelas palavras brandas e confiantes, né? Quando nós recebemos palavras duras, realmente nossos corações endurecem. Nosso Deus, não, ele fala brando, mas ele fala com jeito e diz a verdade para você. Dentro dessa palavra. Vamos orar, nosso Deus. Agradecemos, Pai, por esse momento tão bom, ó Deus, por este momento eu posso chamar de excelência, porque estamos estamos realizando a obra do Senhor. Esta obra, como diz, os céus passarão, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, ó Deus, abençoa o teu servo que vai nos trazer a mensagem. Cada um de nós aqui que estamos nesse ambiente, neste salão, ó Deus, que possamos receber a palavra de Deus como palavra de Deus, a palavra de Deus profética em nossas vidas, porque ela é viva e eficaz, cortante. A palavra de Deus, ela nos corta para o nosso bem. Então, Senhor, abençoa cada irmão, cada visitante, outros irmãos de outra congregação, que não seja nossa, mas está conosco, nosso amado irmão, que tu os abençoe e guarde. Obrigado por tudo e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém? Boa noite aos irmãos. Boa noite. É até bom assim, o som assim, porque ninguém dorme, né? Quando bate a bateria, se dá uma tremida lá atrás, assim, ninguém cochilava. Irmãos, uma sacudida, né? Tem um personagem da Bíblia que é muito conhecido porque pela sua ousadia, né? O apóstolo Pedro, ele não tinha essa com ele não, né? Porque quando ele viu que estava levando Jesus, ele pegou a faca e cortou a orelha do cidadão que estava querendo levar Jesus. E era assim, não tinha boa com ele não. Aí muita gente fala que o apóstolo Pedro me lembra das coisas que ele fez, mas era um homem de fé, né? As pessoas dizem, irmãos, que o grande problema dele era porque ele tinha sogra. Não tem nada a ver, né? É o único na Bíblia que diz que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Então, há essa controvérsia, né, de dizer que ele era assim meio perturbado, né, porque ele tinha uma sogra para cuidar, não tem nada a ver. Irmãos, vou fazer 8 anos aqui na Sião, né? E vim me congregar aqui, depois que eu passei a morar aqui na Cachoeirinha. E muitas coisas a gente vê que, principalmente os jovens que cresceram, né? Os jovens da igreja cresceram. E muitos estão já casando, isso é muito bom, a igreja.
A igreja também está crescendo. E eu quero contar um segredo dos irmãos. Segredo porque eles se deram bem, né, para se casar, né? Arranjar uma namorada e tal. Vou contar o segredo. Sabe qual é o segredo? Gel. Por quê? Gelzinho no cabelo, bonitinho. Mulher não resiste. Sem contar que tem gente que passou muito gel, o gel levou o cabelo. Vamos abrir a nossa Bíblia, que já veio para contrair um pouquinho. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Nós temos aqui uma história muito importante, bem conhecida na sociedade para todos nós. E a história de dois jovens, dois irmãos. Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Verso 2, capítulo 4. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que te descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Amém. Descentar, amados. Eu quero fazer uma pergunta a todos. O que ele aproxima de Deus? E é uma palavra bem pequena a sua resposta. O que ele aproxima de Deus? A sua fé. Se é a sua fé que te aproxima de Deus, e quando nós falamos em fé, nós pensamos sempre assim: fé é algo grande. Jesus não disse que a fé tem que ser grande, né? Ele disse que tem que ser do tamanho do grão de mostarda. Então significa que você precisa ter fé e não se preocupar com o tamanho que ela vai ser. Então, o que traz você a Deus? Você se aproxima a Deus através da sua fé. E que qualidade é essa sua fé? Tem fé verdadeira? Tem fé falsa? Por que tem fé falsa e fé verdadeira? Depende de como você conhece o seu Deus. E quando a fé é superficial, mesmo fala, fé falsa, superficial, que não lhe traz, não lhe leva a Deus totalmente, não torna você uma pessoa, um cristão verdadeiro. Você vê Deus como um ser supremo, pronto para perdoar. Fé superficial. Você vê Deus pronto para perdoar. Verdade, Deus perdoa. Não deixa de ser verdade. Acredita que Ele estará te esperando de braços abertos simplesmente porque confessou que Ele era o Messias, porém não encara em viver como Jesus, em viver sua palavra. Viver como Jesus e viver a sua palavra.
Porque eu só espero de Deus o meu perdão, que Ele me fez. Mas muitas vezes esquecemos os atributos verdadeiros de Deus e outras coisas que Deus é para nós. Mas quando passamos a amá-lo, entramos num nível de intimidade, sofremos essa mudança, por encontrar nele misericórdia, amor, justiça. Com isso procuramos agradá-lo e tornar-se importante. É importante temer a Deus. O temor de Deus levou esses dois jovens a amar a Deus e a levar seu sacrifício a Deus. Era uma forma naquele tempo de demonstrar o amor a Deus, de demonstrar sua submissão, fé em Deus. Mas nós temos nessa história dois jovens da mesma família e totalmente diferentes. Todos nós conhecemos a história de que porque pais são cristãos, os filhos também serão. E não é assim. Com isso, procuramos agradá-lo, tornar-se importante, temê-lo. Somos aprovados para obter o íntimo, ter o aval e as direções necessárias quando ele está no controle de nossas vidas. Você está preparado para atender ao íntimo de Deus? Ao íntimo do Senhor? Porque Deus pensa, se torna importante, assim como nós aproximamos do seu altar, agradá-lo com nossa oferta. Irmãos, temos que dar a nossa oferta a Deus. Quando você pensa em oferta, você se refere logo em dinheiro, né? Mas nem toda oferta a Deus é só dinheiro. Agora pergunte para você mesmo: o que eu posso dar para o meu Deus hoje, amanhã, na minha vida, no meu caminhar? Temos de ser achados entre os que arrancam um sorriso de Deus, né? Temos que ser achados entre aqueles que arrancam um sorriso de Deus. Por quê, irmão? Porque Noé arrancou o sorriso de Deus. E foi arrancando o sorriso de Deus que ele recebeu a ordem de construir a arca para salvar a sua família. Vamos ver Hebreus 11. É um capítulo forte, traz uma galeria de nossos heróis da fé, homens aprovados por Deus. Hebreus 11. Quem encontrar, por favor, leia só o primeiro versículo para a gente não tomar muito tempo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Você pode continuar a ler esse capítulo, você vai encontrar em muitos heróis da fé, pessoas que tiveram êxito na sua vida, na sua caminhada com Deus, que demonstraram o seu amor, que venceram, que lutaram, que se tornaram heróis da fé. É um capítulo forte, de muitas, onde conta como Abraão foi vencedor na presença de Deus. A história fala do nascimento de Caim e Abel, filhos de Eva e Adão, que representam homens que diante de Deus estão em iguais condições. Veja só, representam homens que estão diante de Deus de iguais condições. Ninguém é maior ou menor na presença de Deus. Todos somos iguais. Como é que Deus olha para nós? Com o coração. Deus olha para o nosso coração. Por que o nosso coração? Porque é nele que Ele quer se morar. É no seu coração que Ele quer morar. Então, Caim e Abel tiveram a mesma educação.
pais, da mesma educação, receberam a mesma instrução de Deus, foram conduzidos na mesma fé, a confiar no mesmo Deus, e conheciam a história, como foi que Deus construiu, como foi que Deus fez aqueles jovens, os primeiros homens, a primeira mulher, como eles eram tratados no jardim, tudo isso eles tinham conhecimento, a mesma educação. Acesso às mesmas informações sobre Deus, porém eram diferentes em características físicas, perfis e atitudes. Por quê? Tinham recebido a mesma educação. Porque se eram os mesmos pais. O coração do homem é mau, que pode se bandir para o lado do mal. Abel foi aprovado por Deus por causa de sua oferta, e Caim desaprovado, porque sua oferta não agradou ao Senhor. Irmãos, veja uma coisa que não se trata só da oferta. Não é só a oferta que levou a Deus a não se agradar com a atitude de Caim. O relacionamento com Deus é particular. Não esqueça disso. O relacionamento com Deus é particular. A tua vida com Deus é particular. Não depende de pai, de mãe, de mulher, de marido, de ninguém. É uma vida particular que você tem com Deus. O que você vai fazer, o que você vai viver para Deus é particular. Todos nós temos um Deus, e o modo como nós relacionamos com Ele é pessoal e intransferível. A maneira como o pastor vê Deus, a maneira como ele enfrenta a vida ao lado do nosso Deus é diferente. É a maneira como você vai lutar para vencer também. Só quando cremos, partimos do nosso ponto. Veja isso. Só quando cremos, partimos do nosso ponto. Quando você crê em Deus, você parte de um ponto diferente da sua vida. Você vai à frente. O que traz você a Deus é a sua fé. Se a sua fé traz você a Deus, você vai a lugar diferente dependendo da sua fé. Há momentos em que nossos títulos não valerão no critério do julgamento de Deus. Nosso título, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a sua faculdade, o que você faz na vida, não vai valer nada na presença de Deus, porque Deus olha o seu coração. Então todos seremos iguais na presença de Deus. Deus é igual para todos. Deus é igual para todos. Ele não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com fulano, ele vai ser igual para todos, porque ele é Deus de todos. Ele ama todos. Jesus morreu por todos. Por exemplo, não valerá ser filho de cristão. Não valerá você dizer que é filho de cristão. Porque quem segue Jesus é seu pai, não você. Quem tem que seguir Jesus é você. Você não pode pensar, porque meu pai é cristão, eu também sou cristão. Não te converta para ver onde você vai. Na verdade, estamos acreditando que por tabela seremos abençoados, Estamos acreditando que por tabela seremos abençoados. Como? Se meu pai é cristão, eu serei abençoado porque ele é cristão. Se minha mulher é cristã, eu serei abençoado porque ela é cristã. Porque não viram os dois uma só fé, uma só convicção em Cristo? Mas somente até a hora de trazermos a oferta no altar.
É ali que Deus vê a diferença em você. É ali que há a diferença entre as pessoas. E para Deus você todos são iguais. Porque a oferta de coração, o que vale para Deus é a oferta maior. O que foi que ele disse para aquela viúva que deu a última moeda grande? Ela não deu uma oferta grande, mas foi de coração. Você quer trocar de coração? Você está achando assim, poxa, eu quero chegar a Deus, mas o que está impedido é o meu coração. Neste momento, tudo virá à tona, pois a balança de Deus pesará as intenções e não os valores. Quando você vai ao altar, quando você leva a sua oferta, é ali que pesa a balança de Deus. Não os seus valores, mas a intenção. Irmão, eu dou minha oferta só para ser abençoado. É aí. Ele vai te abençoar. Mas se a tua oferta é só para receber bênção, você está fazendo o quê? Está querendo comprar favores de Deus. Assim como Jesus viu a oferta da viúva, ele olhará todas as nossas condutas, fora daquilo que ele aprova, ao examinar o extrato da balança ultra-espiritual. Deus olha para tudo. Foi assim que Jesus viu aquela mulher se aproximando para dar sua oferta. Jesus não viu o tamanho da oferta dela, mas ele viu o coração dela, a atitude dela. Para que a oferta chegue a Deus, essas pessoas têm que ser aprovadas individualmente, e é quando Deus permite que saibamos que não estamos tão bem quanto pensamos. Muitas das vezes você fica no lugar que você está, não vai a Deus porque você pensa que Deus não vai te receber. Você não sai de onde você está porque acha que Deus não vai aceitar você como você é. Nunca esqueça de uma coisa: os seus pecados já foram perdoados. Amém. Na morte de Cristo, todos os seus pecados, o que afasta como de Deus são os seus pecados. E foi perdoado por Deus. Deus é um Deus de amor e nos dá muitas chances, mas uma hora Ele começa a nos mostrar que haverá consequências, né? Esse é o Deus que você conhece, Deus de amor. É que nem a história do casal. Quando sabe que o marido ou a mulher ama muito, começa a abusar, né? E quando você começa a abusar de Deus, você pode esperar as consequências, porque Deus é justiça, Deus é justo, Deus é fiel. Consequência dos nossos atos faz com que a oferta não suba mais como algo agradável ao Pai. O homem tem dificuldade de admitir seus erros, né? O homem tem dificuldade de admitir seus erros. Está errado. E somente o Espírito Santo para convencê-lo. Quando as coisas estão feias, Deus usa quem quer para nos mostrar isso. Quando não acreditamos, Ele nos assusta. Estamos falando de um relacionamento de Deus com seus filhos. O que Ele espera de nós? O que Deus espera de nós? Que sejamos filhos melhores. Deus não é diferente de um pai. O pai sempre espera que seu filho seja melhor. Deus espera que nós sejamos melhores. Fidelidade, verdade, conhecimento, confiança, compromisso e carinho. Temos que ser fiel a Deus, temos que ser verdadeiros.
temos que ter compromisso com Deus. Eu não sei se foi um erro, mas foi uma vontade grande de querer voltar a andar. E disse assim: Senhor, se eu voltar a andar, quero ser um pregador da tua palavra. Quando eu vivia numa cadeira de roda, sem poder andar, eu queria muito que Deus me abençoasse. E hoje, irmãos, para cumprir esse compromisso, as barreiras são grandes. Mas acredito que temos que lutar muito para cumprirmos o que prometemos para Deus. Muitas vezes você tem um ministério, mas você larga esse ministério. Talvez você tenha uma vocação para fazer algo para Deus, mas você larga essa vocação. Abandona os talentos que Deus te deu. Abandona não, enterra. Né? Enterra. Então, fidelidade, verdade, conhecimento, confiança, compromisso, carinho, eu te amo. Né? É tão difícil você chegar com Deus e dizer assim: eu te amo. Nas suas orações, no seu dia a dia. Dá valor que Deus fez por você. E não só umidade, né? Para dizer eu te amo para Deus não sai, mas para dizer assim, me dá, sai. Para pedir de Deus, para querer que Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom emprego. Sem diálogo. Espera que nós a cheguemos com amor e gratidão. E não com interesses próprios. Quem ama quer agradar. E o que nós podemos esperar de Deus, né? Se não somos desagradáveis, se não somos carinhosos com o nosso Deus, queremos que Ele seja com nós. E o que você espera de Deus? Agindo totalmente diferente com Ele. A salvação, o perdão, a justificação, a santificação, promessas e dons. E isso temos que entender que é o que Deus nos oferece. Deus oferece a você o seu melhor. A salvação que Ele oferece a você. Depois do perdão dos seus pecados. Deus justifica você, torna você uma pessoa santa na presença dEle. E as promessas de Deus para a sua vida são grandes. E os dons que Ele te dá. A aliança entre Deus e o homem. Que geração ao fazermos a nossa parte. Algo de Deus conforme as suas promessas. Muitas vezes queremos que só Deus faça parte dele na nossa vida. Não queremos fazer a nossa parte. Você agrada a Deus e quer que Ele faça parte dele. Agradar a Deus é adorá-lo. E adoração é estilo de vida. Vamos aprender isso? Adoração é estilo de vida. O que é no estilo de vida? É a vida que você vai viver de adoração para Deus. É o seu estilo de vida. Você tem um estilo de vida. Você tem um modo de se divertir que é só seu. Você tem um modo de viver que é só seu. Gera o que esperamos do Pai. A salvação já foi conquistada por Jesus. As outras coisas são alcançadas sem esforço, porque este é o resultado da adoração. A oferta que trazemos ao altar mostra o que somos iguais. Qual foi a motivação de Caim e de Abel?
a oferta de Caim não foi aceita porque foi da terra e não havia derramamento de sangue. Calma, a gente vai chegar lá. Deixa eu ler para você entender. Você não estava prestando atenção ouvindo? Bem, disse que a oferta de Caim não foi aceita porque foi da terra e não havia derramamento de sangue. Já ouvi muito isso. Mas isso não está escrito na Bíblia. Ele não trouxe por fé para agradar a Deus como Abel. Por quê? Vamos pensar assim, que de repente ele queria imitar o seu irmão. E não era o que tinha no coração, não era a sua intenção verdadeira de agradar a Deus. E sim um cumprimento de ritual, né? Era um ritual daquele tempo, ele queria cumprir o ritual. Hoje é domingo, vou para a igreja, você vem por um ritual. E não porque é o seu estilo de vida de adoração a Deus. Não tinha valor diante do Senhor. Cumprimento de ritual não tinha valor diante de Deus. Para você ver que tudo isso acabou, aqueles rituais que se faziam. Porque as pessoas, com o tempo, só queriam somente levar as suas ofertas como um ritual, algo sem valor, sem sentimento, sem carinho para com Deus. Deus aceitou a oferta de Abel porque ele se consagrou. Antes de dar algo material, deu a sua vida em adoração. E intensificou o seu relacionamento com Deus. Digamos que Abel tinha um compromisso maior com Deus. Tinha momentos de adoração, de oração a Deus. Temos de agradá-lo de coração e não superficialmente, mas Deus sabe o que pensamos antes do pensamento chegar à nossa mente. Muitas das vezes você não declara o seu amor a Deus porque você sabe que Ele já sabe o que você pensa. Mas muitas das vezes Deus espera que você fale. Porque é falando que sai o que está dentro do coração. Numa oferta religiosa não há verdade, não sobe ao trono de Deus. Há resultados pelo que oferecemos no altar. A oferta de Abel não foi melhor em essência que a oferta de Caim. A oferta não torna ninguém diferente ou melhor diante de Deus, pois tudo que há na terra pertence a Deus. Tanto os frutos da terra quanto as coisas, as crias das ovelhas, todos eles morreram na fé. Todos eles morreram na fé e não alcançaram as promessas. Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Leia comigo de novo, Hebreus 11, 13.
Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Qual era a grande promessa? A salvação. A salvação que nós alcançamos. Amém? A salvação que Jesus trouxe a nós. Eles morreram nessa esperança de que eles seriam salvos. E na noite, não sei se foi na quinta, eu vi o pastor falando que a volta de Cristo acontece todos os dias para aqueles que morrem. Para aqueles que morrem em Cristo Jesus. E no dia que aquela pessoa que aceita Cristo da morte, Cristo voltou para ela. Por quê? Porque ela foi salva por Jesus. Porque Jesus salvou aquela pessoa. Ela aceitou Cristo antes de morrer. Uma das características inegáveis da fé está na esperança. Você lembra o primeiro versículo que nós lemos? Hebreus 1. Fé é esperança. Se eu tenho fé, eu tenho esperança. Propostas e não as conquistadas e realizadas. Pessoas que muitos pensam em conquistar. Né? Então, fé é esperança. Não é só você que eu vou conquistar algo na vida. Observe os exemplos citados pelo escritor aos Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício. Muitos pensam que o diferencial entre Caim e Abel estava na oferta. Né? Muitas pessoas pensam. Porque um deu frutos da terra e o outro deu a cria da melhor ovelha. Diferencial está ali. Não está ali o diferencial que ele se aceita. Pensa que a oferta de Abel foi melhor que a oferta de Caim. Sobre este aspecto escreveu: este tipo se destaca em contraste à oferta desprovida de sangue de Caim. Dos frutos da terra, declara. Na infância da raça humana, a verdade principal era de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quem derramou sangue? Jesus derramou sangue. Hebreus 11, 4. E pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. É correto que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, mas esta verdade não valida a primeira parte da frase. Abel foi o melhor em essência que a oferta de Caim. A oferta não torna ninguém diferente o melhor. O que você tem para ofertar para Deus? Não esqueça disso. O que você tem para ofertar para Deus? Bota a mão no bolso. O que você achou aí? Cala-se. O que você tem para ofertar para Deus? Ninguém quer tirar o celular para ofertar para Deus. Irmão, vale dinheiro. Bota aqui no cesto. Isso. O que você tem para ofertar para Deus? Claro, sabe.
Pensa assim na tua vida. Eu não estou pedindo para você vou fazer isso agora. Mas pense o que você tem para ofertar para Deus. Então a oferta não torna ninguém diferente ou melhor diante de Deus, pois tudo que há na terra pertence a Deus, tanto os frutos da terra quanto as coisas, as crias ovelhas. O diferencial está na confiança do ofertante, no tamanho da sua oferta e não na oferta. Abel passou testemunho de que agradar a Deus ou porque ele ofereceu o melhor sacrifício pela fé e não por meio de sacrifício. Deus não aceita as pessoas por suas ofertas e sacrifícios, e sim pela confiança que deposita em Deus. Então você vai ser aceito por Deus pela sua confiança que você deposita nele. Você confia em Deus? Caim foi até Deus confiando em sua oferta, né? Caim foi até Deus confiando na sua oferta. Lá vai Caim andando com um monte de coisa, ou seja, um paneiro cheio, todo tipo de fruta. Aí ele arria na frente do altar, muito cansado, mas assim, estou cansado. Eu confio em ti, ó Deus. Perdi ele abrir a boca e disse: eu confio em ti. Ele estava confiando só na quantidade de fruta que ele levou. Até puxou de Abel aí, né? Só essa ovelhinha aí. Por que tu não trouxe todo o teu rebanho para cá? Né? Eu não, meus criados trouxeram fruta de todo jeito aí. Então Caim foi até Deus confiando em suas ofertas, por isso ele não foi aceito, e nem a sua oferta. Abel foi até Deus convicto de que seria aceito de Galanão. Ele foi aceito a sua oferta também. Abel confiou em Deus que o galardoou, e Caim confiou na sua oferta, continuando reprovado diante de Deus. Abel recebeu a recompensa, pois Deus atentou para ele e para a sua oferta. Observe que Deus atenta em primeiro lugar para o homem e nele confia. Deus atenta ao homem, a pessoa que nele confia. Depois para a oferta. Primeiro Deus vai ver a tua fé, depois Ele vai te abençoar. Primeiro Ele quer ver a tua fé. Ninguém teve fé de botar a mão no bolso, né? Tá bom. O testemunho de Deus quanto à oferta de Abel decorre de fatos de ele ter sido aceito por Deus pela fé. Observe que pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício que Caim, tanto que até depois de morto, a sua oferta ele deu testemunho de justiça alcançada. Em nossos dias vemos muitos líderes religiosos citando os seus liderados para fazerem votos e contribuições. Para isso, apresenta a oferta ou sacrifício como elemento para fazer homens alcançar a bênção de Deus. Esses líderes argumentam que quando maior a oferta, maior é a fé do ofertante. Abel foi aceito por Deus com uma ovelha, não foi com o seu rebanho todo. Então Deus olha primeiro para o ofertante. O ato de
ele se levantar e ir até o altar, já é fé. Né? Já é fé. Já está demonstrando fé e confiança em Deus. Eu sei que hoje você vai para casa e vai pesquisar tudo sobre isso. Faça isso, é muito bom. Você vai aprender mais ainda. Foi por ela que os antigos alcançaram com testemunho. Hebreus 11:2. Hebreus 11:2. Desta forma, compreendemos o exposto pelos escritores hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus capítulo 4, verso 4. Por ter se aproximado de Deus pela fé de Deus, Abel recebeu o testemunho de que era justo. Observe a oferta, jamais poderia justificar Abel. Né? Abel foi o escritor aos pois os escritores hebreus já havia demonstrado que o sangue de animais jamais poderia tirar pecados. Jamais o sangue dos animais poderia tirar pecados. Só o sangue de Jesus é que tira pecado. Hebreus 4:4, quem encontrou? Hebreus 10, verso 4. Abel agrada o coração de Deus e é aprovado. Caim ouve de Deus, a sua oferta não seria aceita. Sobre a sua vida vem a ira, e por não receber nada mesmo, cumprindo o ritual, vem esse sentido de rejeição e inveja. Amados, Caim tinha uma oportunidade. Né? Se ele chegou na presença de Deus, ele não foi aceito a sua oferta, ele teve uma oportunidade de Deus. Por quê? Porque ele poderia voltar outra vez e pensar na sua vida e ver onde foi que ele errou. Não é verdade? Ele poderia ter pensado assim, mas ele não pensou assim. Ele não pensou numa solução para aquele problema encontrado. Ele não pensou em solução nenhuma, ele ficou irado, com raiva do seu irmão e até de Deus. Ele poderia ter voltado outro dia e refletido na atitude dele de ter chegado naquilo, mas ele não fez isso. De tanta ira, ele matou seu irmão e se tornou o primeiro assassino da história. Ele teve oportunidade, chance na presença de Deus. Assim como eu e você temos oportunidade na presença de Deus, temos chance. Deus de maneira nenhuma vai deixar de não lhe dar a chance que você tem. Você tem chance de ser um cristão melhor, de ser uma pessoa melhor, de ter uma fé grande na presença de Deus. Você tem oportunidade disso. Não deixe o seu coração encher-se de ira e abandonar e perder o galardão de Deus e perder a salvação oferecida por Deus. Caim poderia ser salvo, ele poderia ter tido a oportunidade que todos têm, mas ele não aceitou a oportunidade de Deus. Muitas vezes não aceitamos a reprovação na nossa vida e abandonamos o caminho de Deus. Nós não queremos ser reprovados, queremos ser aceitos sem merecimento. Quero dizer a você que hoje você tem a oportunidade e chance na presença de Deus. Quero dizer, pastor, que já pode se dirigir ao público. Então, meu amado, pense. Ainda tinha muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas o nosso horário já começou. Então, pense nisso. Passo por lá, pastor. Convidamos os músicos, chega para frente. Obrigado, irmão. Mas
mensagem.